Muito bem, se eu disser Bairrista Futebol Clube em Campo, Kleber, Baldasso e Júnior Maicá, eu estou certo? Sim, senhor. Correto. Em campo, mas com portões fechados. Rapaz, até quando, Baldasso? Olha, sabe-se lá, velho. Sabe-se lá. Mas é inacreditável, não tem nenhuma perspectiva. Tudo que se fala em relação à volta do futebol se emenda no final, mas com portões fechados. Bom, mas é tempo de lives, né? Que é o que a gente está fazendo, né? Home office, cada um na sua casa, apresentando esse programa, o Bairrista Futebol Clube do Grupo Bairrista e da RDC TV, e nesse papo de toda segunda-feira. O Bairrista Futebol Clube em Campo, e para tentar saber exatamente quando não apenas teremos futebol, mas especialmente quando teremos futebol de portões fechados. Vou te dizer uma coisa, tá? Esse processo agora que está acontecendo diante do isolamento social, para a comunicação em si, vai ser uma revolução, tá? Vai ser uma revolução. A ficha caiu em relação a várias situações. Eu vou te dar o meu exemplo pessoal. Eu sou um cara que, eventualmente, no meu canal do YouTube, eu gostava de fazer entrevistas. Só que o que eu montava na minha cabeça para fazer entrevistas era um processo que logisticamente era mais complicado. Tipo, vou entrevistar o presidente Marcelo Medeiros, preciso marcar com o presidente Marcelo Medeiros lá no Beira-Rio, num horário que ele não tenha reunião, aí eu vou lá com o meu equipamento, eu gravo com ele. Cara, para que eu fazia isso? Se era só eu abrir uma live com ele de noite e botar ele no ar. Eu acabei descobrindo programas para colocar lives com mais de uma pessoa no ar, como nós estamos fazendo aqui. Não precisa de tudo isso, cara. Hoje à noite, sabe o que eu vou fazer hoje às 9 da noite? Eu vou estar numa live com o Bruno, Fux no meu canal do YouTube. E quando voltar da quarentena, eu posso fazer isso toda hora, cara. Por que essa ficha só me caiu agora? Por que eu não pensava nisso antes? E acho que de muita gente também. O Bruno Fux vai te dizer se vai embora ou não? Vai, mas não vai embora nada. Tu acha que o Mila vai confirmar essa proposta aí? Não vai. Não vai. De quanto é a proposta? Cara, o Inter quer 15 milhões de euros, que não vai ser. 15 milhões de euros é 90 milhões de reais. Se vendesse o Bruno Fux por 15 milhões de euros, está salvo o ano. Só que, cara, se oferecer 8, 9, o Inter vende. Esse esquema de lives, o Júnior Maicato, que é um técnico no assunto, é um negócio realmente impressionante. A pandemia, o coronavírus, jogou isto para usar um termo bem chulo, nas nossas caras, né? Que era uma coisa, como o Baldasso dizia, que antes era possível fazer, mas que não se pensava nisso. Mas daqui a pouco, em função do isolamento social, do confinamento, o show business nacional começou a trabalhar com isso, com os seus grandes nomes, conseguindo números numa transmissão de cada um deles isoladamente em casa, números jamais pensados e que projetam ali adiante um futuro desse tipo de movimento, né? Pois é, Silvio. Eu concordo com o Baldasso, na verdade, assim, eu acho que a grande questão agora é técnica, né? É como melhorar esse tipo de coisa, mas é de fato uma revolução. A gente estava conversando aqui esses dias sobre como, por exemplo, esses artistas, né? Às vezes eles fazem 4, 5 shows para arrecadar um dinheiro, enfim, um cachê. Agora eles podem fazer uma live de casa aí com um patrocínio de 2 ou 3, eles fazem isso, né? Ao invés de ficar um mês fora de casa, eles podem fazer isso no quintal deles, tomando um trago, assim. Então vai mudar muita coisa. Só que eu acho que tem uma... Outra coisa. Diga. Não, outra coisa. É barato, cara. Barato, né? Eu falo, inclusive, não só no mundo do entretenimento, mas no mundo da informação e da comunicação. Cara, tu não precisa movimentar uma equipe para fazer uma entrevista com alguém. Eu falo dos veículos de comunicação. O Esporte Interativo, que até fechou o seu canal, toda noite bota uma live com alguém interessante. Tá bem, a qualidade técnica ainda pode melhorar? Pode, mas dá para ver, dá para entender, dá para ver legal, não tem problema nenhum, como as pessoas estão nos vendo agora aqui. Então, cara, num momento em que a comunicação, nós estamos vendo, inclusive, o que está acontecendo aqui na nossa aldeia, né? Com a empresa demitindo a rodo. Sim. No momento da comunicação que tenta se cortar custos de forma mais violenta possível, essa realidade, eu tenho certeza que a partir de agora não vai ser uma realidade só do isolamento social. A partir de agora, o mundo da comunicação vai se valer muito do que nós estamos fazendo. Kleber Grabowska, qual é a tua opinião? Bom, eu acho que a live é também um respiro, né, de novidade
em termos de conteúdo, né, Silvio? Porque a gente está vendo aí tanto o rádio como a TV derrubarem todos os arquivos que tem, né? Baixou a biblioteca, como diz o nosso colega aquele, para tentar colocar a programação. E o que a gente está vendo de novidade, de atualização, é basicamente através da live. Eu acho que esse período, que não vai ser curto, vai ser longo, né? Vai, digamos assim, normalizar, né, a live como um recurso cada vez mais utilizado. Se antes era talvez um pouco de avanço, né? Agora acho que já entra na rotina e se transforma numa ferramenta que cada vez vai ser mais utilizada, né? Em Silvio, tempo... Oi, diga, eu acho Kleber. que tem... deixa eu falar, o Fabiano estava falando a respeito da proposta do Miller. No final de semana surgiu a informação aí a respeito do Internacional, que o Rômulo, né, o volante que foi revelado pelo Juventude, que já foi tentado uma vez pelo Roberto Melo, teria interesse em voltar ao Brasil e dava prioridade ao Internacional. Fabiano, acha que tem possibilidade do Internacional contratar alguém mesmo sem ter que pagar valor de passe? Cara, o Rômulo, ele é um volante que jogou também na lateral direita. Aliás, o Inter, quando fez o movimento no ano passado, foi para contratá-lo para a lateral direita. O Roberto Melo viajou para a Europa, levou uma camisa do Inter com o nome Rômulo nas costas e entregou para ele para fechar negócio, que não deu o ano passado. Esse jogador, ele tem dupla cidadania. Ele já jogou, inclusive, Copa do Mundo com a seleção italiana. Jogou na Juventus, está no Brescia agora. E ele ficou muito tentado em vir para o Inter no ano passado, mas não conseguiu a liberação. E agora é mais ele tentando forçar uma vinda do que qualquer coisa, porque ele ficou com aquela coisa assim de que queria ter vindo para o Internacional. Ele é gaúcho, né? Ele é gaúcho, né? Eu acho que sim. Acho que é de Pelotas, né? Agora sim, gente. Qualquer movimento que envolva investimento financeiro hoje, por menor que seja, eu estou duvidando. Eu entrevistei esses dias o Alexandre Chaves Barcelos e ele disse o seguinte: o reforço do Internacional é conseguir, essa foi a palavra utilizada por ele, conseguir manter este grupo até o final do ano. Hoje, o João Patrício Hermann, vice-presidente do Inter, deu uma entrevista à Rádio Grenal em que ele disse o seguinte: o Inter está vivendo a pior crise financeira de sua história. Então, assim, gente, qualquer coisa que envolva gastar R$1 sequer, eu estou duvidando. Bairrista Futebol Clube, parceria Grupo Bairrista e RDC TV, também nos canais 24 e 524 da NET Claro. Júnior Maicá e o Grêmio, hein? Porque o Grêmio começa a se preparar para o retorno às atividades, é isso, Maicá? Bom, as férias estão acabando, né? Vão até o dia 30 de abril. O primeiro prazo era até dia 20, depois elas foram estendidas por mais 10 dias. E existe aí já uma conversa, né? O Grêmio já encomendou uma série de testes aí rápidos para fazer. Ontem estava vendo no Sport Center, a ESPN está com a programação toda de casa, né? E lá na Inglaterra, que foi um dos países bastante atingidos pelo coronavírus, também já existe um retorno, né, às atividades. Foram flagrados alguns jogadores treinando em parques, enfim, pegou muito mal. E os clubes estão preparando aí uma rotina de treinos praticamente isolados, jogadores, né, distribuídos pelos turnos do dia. E acho que aqui no Grêmio vai ser assim também. E acho que vai ser uma tendência em todos os clubes do Brasil, na verdade. O primeiro que tomar essa dianteira aí vai acabar abrindo uma porteira. E é o que está acontecendo no Grêmio. Agora, 30 de abril acabam as férias, e aí deve acontecer no começo de maio. Se fala aí, né, num possível retorno ou o início das atividades no começo de maio, já com treinamentos, enfim. Mas vai ser uma coisa muito leve, né, Silvio? Não é uma rotina de treinos, não vai ter coletivo ou treino em campo reduzido, né? É basicamente a parte física do jogador que é trabalhada para ele não perder tanta massa, né? Para o retorno, quando as atividades retornarem ao normal, para o retorno não ser tão difícil. Viu? Pois é, cara. Olha, vai ser... a gente tem muita curiosidade sobre como isso realmente no futebol brasileiro vai ser feito. Diga, Kleber. A respeito do coronavírus, né, o governo argentino ele prorrogou por mais 2 meses a suspensão de voos internacionais. Isso aí tem a ver com o Libertadores da América, né? A Argentina está diretamente relacionada à Libertadores da América. Então, maio e junho não tem voo para a Argentina. Então, Libertadores fica lá para setembro se sair. A NBA está encaminhando aí a volta aos treinos, a situação dos Estados Unidos. A China já tem movimentação, né, com restrições, né, à prática do futebol.
E a Itália, que até semana retrasada estava debaixo do mau tempo, lá na pior situação da Europa, também já está programando aí a volta das atividades do futebol. Então, tem 3 núcleos importantes aí se movimentando em termos disso. Nessa semana, hoje tem uma reunião dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro com a CBF, e sexta-feira tem uma aqui da Federação Gaúcha para tratar de Campeonato Nacional e Campeonato Gaúcho. A novidade em relação ao futebol nacional é que a Globo comunicou aos clubes que nos meses de abril, maio e junho o pagamento será reduzido em relação... Lógico, imagino, porque a Globo também arrecadou menos e vai deixar o pagamento do que deve para mais adiante, quando a situação financeira se equilibrar. Então, quem está contando com dinheiro da Globo para resolver alguma questão vai ficar no pincel. Só depois de junho talvez tenha uma novidade. E sexta-feira tem uma reunião na Federação Gaúcha e tem uma discussão aí a respeito dos clubes que dispensaram seus jogadores. Os clubes que não dispensaram não querem que seja aberta a possibilidade de novas inscrições. E aí tem uma disputa Brapel bem interessante, né? O Brasil deu férias para os seus jogadores, o Pelotas dispensou os seus atletas e o Brasil não quer abrir mão. Só pode participar do restante do campeonato quando começar quem estava inscrito. E aí o Pelotas fica na obrigação de recontratar quem mandou embora. Deixa eu falar sobre essa questão da Globo aí. Da Globo, Baldasso, eu só tenho os detalhes aqui, porque é o seguinte, essa reunião de hoje dos clubes, ela vai tratar deste assunto também. E a Globo chegou a falar em números, deixa eu ver se eu tenho aqui, sobre isso. O que a Globo quer, olha, é interessante isso aqui, porque isso aqui diz respeito aos jogos com a transmissão, no caso, naquele momento, porque os clubes ganham de diversas maneiras, né? Tem a exposição, tem a proposta em si, tem por jogo realizado, esse tipo de coisa. E aí a proposta é que entre abril e junho os clubes recebam mensalmente 396 mil, digamos, 400 mil reais. E a partir de julho o valor subiria para 1.100.000 reais, o que vai totalizar no final desses 9 meses cerca de 8 milhões de reais. Olha, especialmente nesses meses entre abril e junho, realmente cairia bastante esta transferência de dinheiro da Globo para os clubes. Mas, assim, o que é importante nisso? Eu me apavorei ontem à noite quando surgiu essa informação. Porque quando a informação surgiu ontem à noite, ela surgiu da seguinte forma. Globo comunicou os clubes que quer diminuir a verba que estava acertada. Então, eu fui hoje de manhã em busca da informação e aí veio isso que vocês estão colocando aí, que dos males é o menor. Porque, assim, é uma diminuição do valor a ser pago nos primeiros meses. Mas este valor fica pendente. O valor total do processo ele não diminui. O valor total que está em contrato não diminui. O que muda é a distribuição do pagamento. E assim, cara, o que eu vou dizer? É ruim? É ruim. Mas no momento que está todo mundo negociando, quem deve para a gente está pedindo arrego. Para quem a gente deve, a gente está pedindo arrego também. Por que a Globo não pediria? É claro que a Globo vai querer pagar um pouco menos agora para pagar, tentar lá depois, quando conseguir se recuperar, pagar. Então, dos males, o menor. Quando é que tu vais me pagar, Baldasso, aqueles 1.000 que tu tá me devendo? Bom, primeiro que eu já não ia te pagar antes. Agora, então, esquece. Agora tem um bom Júnior motivo, Maicabe, Fabiano. Hã? Agora o Fabiano tem um bom motivo. Antes eu não te pagar, era puro mau caratismo. Agora eu tenho motivos. Júnior Maicabe, defende. Silvio, eu vou ser obrigado a defender o Baldasso. Tá todo mundo renegociando. Acho que ele podia não ser tão definitivo em dizer que não vai pagar. Mas é uma época onde está todo mundo realmente... É impossível que a Rede Globo, que, né, paga tanto pelo futebol, não fosse pedir uma folga, né? E como a informação do Baldasso é positiva, não é um corte no pagamento, é só um adiamento nessas primeiras, né? Porque está tudo parado realmente, e isso pode implicar também no calendário do futebol brasileiro, porque eu acho que a Globo não vai deixar de pagar, porque daqui a um pouco, se a Globo chega e diz, olha, nós vamos reduzir a cota, os clubes podem dizer, beleza, então nós não vamos jogar 38 rodadas, vamos jogar 20 rodadas. Vai reduzir a cota, reduz o número de jogos. É uma compra, né? É uma compra de espaço, é uma troca. Então, acho que a Globo, né, fez as suas contas lá, tá todo mundo realmente aqui, o Grupo RBS aí fez uma limpa, né, de 120 profissionais.
tá todo mundo apertado. Não defendo uma demissão, não é isso, mas eu consigo compreender. E sobre aquele assunto anterior ali, sobre a disputa Brapel, de inscrever ou não inscrever jogadores, eu acho que os clubes precisam deixar um pouquinho de lado a rivalidade e entender o momento, né? Porque não é hora de disputa dentro de campo, não é hora de pensar nisso, é hora da gente tentar com que todos saiam, né, saudáveis primeiro, né, e depois saudáveis financeiramente. Então, eu acho que esse tipo de coisa prejudica o campeonato. Eu acho que o campeonato tem que ser... Se o campeonato for encerrado, é bom para todo mundo, todos jogam, recebem todas suas, né, a sua parte, suas cotas de TV, enfim, tem renda uma outra renda que vai poder ser aproveitada. Acho que bilheteria não, mas acho que os clubes estão na hora de serem mais altruístas e menos rivais agora, assim. Acho que é a hora de solucionar primeiro o problema do futebol, né, que está sofrendo muito por causa da pandemia, e depois pensar dentro de campo. Olha só, sim, diga, Kleber. Mas duas questões a respeito desse rombo aí, né? A gente estava falando aí que algumas empresas estão demitindo. Nesse final de semana, a notícia muito forte em São Paulo foi a decisão da Bandeirantes de encerrar o vínculo com o José Silvério, né? Um dos principais narradores do Brasil e, sem dúvida nenhuma, o maior salário da Rede Bandeirantes, né? Um narrador histórico. A Bandeirantes anunciou a rescisão de um contrato que ia até 2022. Já tinha um certo rumor de que a Bandeirantes pensava em liberar o Silvério, né? E a crise apressou essa decisão da Bandeirantes. E a respeito de clubes, né? A gente está discutindo aí essa redução momentânea da cota que a Globo está pagando. Olha a situação do Atlético Mineiro. O Atlético tem uma dívida com a Udinese. O negócio foi parar na FIFA por causa de um atraso no pagamento de parcela ou de boa parte da contratação do Michael Suel. Acho que o Internacional também viveu esse aperto com o Udinese em relação ao Edenilson. O Atlético ele está numa badalação muito grande, porque está lançando o projeto da sua arena, está com o Sampaoli, está contratando jogadores, quer fazer de 2020 uma grande temporada. Só que olha o que aconteceu. O Atlético juntou dinheiro para pagar essa parcela, só que com a desvalorização do real, o dinheiro que o Atlético guardou é insuficiente, não dá para pagar a parcela. Então já levou, tentou uma pedalada, não vai conseguir parcelar, não sei o quê. O que vai acontecer? O Atlético não vai pagar e vai ficar sujeito a perder 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E o presidente do Atlético ele não sabe mais o que fazer, porque ele sabe que não vai conseguir juntar esse dinheiro se não tiver algum arrego da Udinese ou da FIFA. E a tendência é que o Atlético entre no Campeonato Brasileiro, se isso for mantido, né, se não tiver nenhuma flexibilização, com pelo menos 3 pontos ou mais, né, a menos, né, com 3 pontos a menos na abertura do campeonato. Já larga na lanterna. Meu Deus do céu, que tanta coisa a gente vai ter para debater quando voltar o futebol. Silvio, mas olha só, foi ontem, Maicá, o dia do goleiro, né? Foi ontem o dia do goleiro. Foi ontem o dia. Eu passei uma foto Manga, aí pro... Né? Hã? Aniversário do Manga. Aniversário do Manga e a data foi escolhida exatamente em função disso. Aí eu mandei uma foto pro Edu B aí, para ele expor para quem está nos assistindo, especialmente pela televisão, do Manga, das mãos do Manga. Cara, o Manga para mim foi um fenômeno, foi o maior goleiro que eu vi jogar no Internacional. Só que ele tinha os dedos, como se sabe, completamente quebrados, alguns quebrados, uma coisa assim, e jogou desta forma, por exemplo, a decisão contra o Cruzeiro de Belo Horizonte de 1975, a decisão do Campeonato Brasileiro. E jogou demais, especialmente pegando chutes do Nelinho, que era um dos maiores chutadores da história do futebol brasileiro. Agora, como explicar, Kleber, Maicá e Baldasso, este fenômeno chamado Manga, enquanto a gente dá uma conferida na imagem que eu mandei aí para a gente postar durante o programa? Como explicar esse fenômeno, hein? O Manga era uma figura absolutamente folclórica, né? Primeiro que o Manga tem um histórico pré-internacional significativo, especialmente da Copa de 1966, quando ele já era um grande goleiro e ele ficou um pouco estigmatizado por conta do fracasso da seleção naquela Copa. No Internacional, existem milhares de histórias de quem trabalhou com ele. O Manga é um cara que gostava do jogo, de jogar uma carta, de investir um dinheirinho nisso. O Manga não era exatamente um profissional, estritamente dizendo, mas o Manga resolvia dentro do campo. Essa questão das mãos deformadas dele é aquela coisa de antigamente. O cara ia lá, o goleiro ia lá, quebrava um dedo, e aí o arrumar o dedo dele era pegar com a mão e botar no lugar. Então ficava com o dedo tudo torto e tal.
Mas o Manga é, para mim, o maior goleiro da história do Internacional, porque quando eu estabeleço critérios para estabelecer quem é o maior em alguma coisa no futebol, eu coloco lá longevidade, títulos, qualidade técnica. E se tu pegar qualquer critério, o Manga é primeiro. O Manga jogou muito tempo no Inter, o Manga ganhou todos os títulos no Inter, o Manga tecnicamente era maravilhoso. Não tem como colocar outro goleiro como o maior da história do Internacional que não seja o Manga. O Manga só não é maior, né? O Manga só não é maior, Silvio, porque na Copa de 66 ele fracassou junto com toda a seleção e tem no jogo contra Portugal 2 falhas, né? E ali acabou a carreira dele na seleção brasileira. Mas o Manga, ele fez a carreira basicamente em 3 times. Ele é pernambucano, foi revelado pelo Sport, foi para o Botafogo, né? E depois da Copa de 66 pro Nacional e do Nacional veio para o Internacional. Depois jogou no Grêmio, jogou no Operário de Campo Grande, jogou no Coritiba, mas basicamente a carreira dele é Nacional, Botafogo e Internacional. E nesses 3 clubes, ele é escolhido o melhor goleiro em pelo menos 2. No Botafogo e no Internacional, tenho certeza, melhor goleiro da história. Não sei no Nacional, mas com certeza no Nacional ele está entre os grandes também. Mas é reverenciado no time do Nacional, né? Aquele Nacional de Montevidéu, que era um dos... que foi até em determinado momento o grande time do mundo. Ele foi até campeão mundial. E olha, e tinha uma rivalidade imensa com o Peñarol, que também era um outro baita time. O Peñarol tinha, por exemplo, Figueiredo e Pedro Rocha. Só para dar uma... E o Mazurkiewicz no gol, no mesmo momento em que o Manga era o goleiro do time do Nacional, que tinha jogadores como Spencer, como Joia, eu acho que o Monteiro Castilho jogava lá. Olha, foi um momento extraordinário. E tu tens razão, eu acho que o Manga também é escolhido por muitos uruguaios, muitos torcedores do Nacional, como o maior goleiro de todos os tempos. Agora, era o goleiro do tempo em que goleiros não jogavam com luvas. O Félix, da Copa de 70, foi jogar com luvas apenas no jogo contra a seleção da Itália, na decisão. Os goleiros jogavam sem luvas, quer dizer... Luvas que vieram da Argentina. Pois é, não havia proteção e o Manga foi quebrando o dedo. É que a gente nunca viu isso, Maicá. Um goleiro jogar com dedos como esse que a imagem mostrou e está mostrando. Pois é, o Manga que hoje foi acolhido pelo Stepanes esse ano, o Retiro dos Artistas, né? Foi ajudado por um grupo aí de torcedores, enfim... E naquela época... Porque é botafoguense, né? Botafoguense. E naquela época tinha um intercâmbio aqui na América do Sul, né? Esses dias vi uma foto do Éder Aleixo no Cerro Porteño. O Valdir Espinosa treinou o Cerro Porteño. Alguns jogadores... o Príncipe Jajá no Peñarol também, né? Tinha um intercâmbio maior aqui na América do Sul de jogadores circulando pela América Latina. Hoje é mais o Brasil que importa, né? Por uma questão financeira. E eu não vi o Manga jogar, vi só pelo YouTube, enfim. Mas se o pessoal determinou que o dia do goleiro é no dia do aniversário do Manga, é porque a coisa foi séria, né, Silvio? E não jogou só no Inter, jogou, como disse o Kleber, no Grêmio. Em 1979 foi campeão estadual com o Grêmio, que era treinado por Orlando Fantoni, e se dizia que o Orlando Fantoni, o técnico do Grêmio, dormia no banco de reservas. O Orlando Fantoni foi embora daqui porque tinha medo do frio. Me diz uma coisa, vocês têm uma referência maior da passagem do Manga pelo Grêmio? Ela citou o título do Gauchão, mas ela foi curta. Por que ela não foi tão expressiva assim? Não, foi curta, foi de um ano só, né? Uma temporada só, 79, né? Mas aí era o seguinte, se ele jogou no Internacional até 76, aí 77 com 40 anos de idade, imagina, no Grêmio ele já tinha uns 43, 44, cara. É impressionante a longevidade dele, mas como disse o Kleber, ali ele já estava indo para o encerramento da carreira. No Bairrista Futebol Clube, que trata de tudo aqui, trata de livro, trata de música, volta e meia tem alguém que toca no programa, um banjo, esse tipo de coisa. Tem, eu nunca vi isso. É mesmo? Nunca vi alguém tocar banjo. Puxa, já me prometeram umas 2 vezes que eu fiquei com a lembrança que alguém tinha tocado no dia seguinte. Então eu vou pedir desculpas então para quem está nos assistindo e vou voltar a prometer. Isso vai acabar acontecendo. E então, fala muito de futebol também. Foi algum dia que eu não participei do programa. A Rádio Guaíba, no sábado e no domingo, ele reprisou no sábado a final de 83, Grêmio e Hamburgo, na decisão do Mundial Interclubes. E no domingo a final de 75 entre Inter e Cruzeiro. E nos dois a narração do Armindo Antônio Ranzolin, né? E foi muito comovente ontem, ao final do jogo do Inter e Cruzeiro, a Cristina Ranzolin entrar na programação da Guaíba, né, para agradecer a lembrança
do pai, né, do Armindo Antônio Ranzolin, deu um relato da situação do Ranzolin. E foi ela que ligou, de acordo com a informação. Foi ela que ligou para entrar no ar. E acho que foi um grande momento, e acho que também um reconhecimento ao talento do Ranzolin, né? Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu até quero perguntar para vocês se vocês assistiram ontem a decisão de 1994, que fica naquele negócio, né? A gente lida com tantos jogos e daqui a pouco esquece de detalhes, até mesmo de decisão, por exemplo. Eu não lembrava que aquele que a gente entrevistou na sexta-feira aqui, o Dunga, jogou demais esse jogo decisivo contra a Itália. Jogou muito, Dunga. Foi um dos melhores da seleção brasileira. Mas vocês referiram, o Cleber referiu o Ranzolin. Eu tenho uma imagem que eu fiquei do Ranzolin naquela decisão, que foi a minha primeira Copa, né? E felizmente, como profissional, vendo um título da seleção brasileira, cobrindo um título da seleção. E a nossa cobertura pela Gaúcha terminou, digamos, do jogo em si, com entrevistas que eu e o Macedo fizemos na Zona Mista com os jogadores da seleção. Eu lembro do Tafarel dando uma entrevista e ele ficou em cima, assim, numa espécie de um púlpito em relação aos... E de lá gritava em relação aos repórteres. E aí ele disse o seguinte: olha, eu tô desempregado, hein? Ele era goleiro do Parma, já tinha saído do Parma. Eu sou um goleiro campeão mundial desempregado. Um negócio impressionante que disse o Tafarel naquele momento. Mas eu lembro que depois de terminar todo aquele trabalho, 2 horas e meia depois, enquanto a gente estava na Zona Mista, o Ranzolin, o Rui e o Lauro, a bancada tinha Ranzolin narrando, Rui Carlos Osterman e Lauro Quadros comentando. O último jogo de comentarista do Lauro Quadros como comentarista de estádio. E aí é o seguinte, tipo 2 horas e meia depois, a gente já está de novo naquele imenso centro internacional de imprensa e entra o Ranzolin gritando, sabe? Feliz da vida e abraçado numa bandeira nacional, numa bandeira brasileira. É uma pena que naquele tempo se fazia pouca foto, eu não sei, eu acho que não ficou foto daquilo, mas foi um momento assim de um cara muito... sério, né? Às vezes sisudo, e a gente lidava ali nos corredores da Gaúcha. Daqui a pouco ouvi o Ranzolin daquele modo, Kleber, Baldasso, Maicá, entrando naquela sala de imprensa, centro de imprensa internacional, feliz da vida, aquele baita homem assim, agarrado, abraçado numa bandeira brasileira e feliz com a vitória da seleção. Afinal, também foi o último título mundial que o Ranzolin narrou. Sabe que o Ranzolin, eu comecei a minha vida como profissional de rádio tendo o Ranzolin como chefe. Vocês dois estavam lá há mais tempo. O Ranzolin, ele tinha uma imposição. O Ranzolin, tu te encolhia quando chegava perto do Ranzolin, pela história dele, pelo tamanho dele. O Ranzolin, indubitavelmente, é o maior narrador. O tamanho da mão, né? O tamanho da mão dele também. Um dos maiores, um dos grandes elogios que eu recebi na minha vida e que eu jamais esqueço, e um dos primeiros elogios que eu recebi foi do Armindo Antônio Ranzolin, numa reunião com ele. Eu era estagiário ainda da Rádio Gaúcha, e eu tive uma reunião com ele, sei lá porque ele devia ter, eu acho que me chamou para me xingar por alguma coisa, que eu só fazia bobagem, mas aí ele me chamou e ele disse para mim o seguinte: a tua voz, com aquela voz dele, ele falou, a tua voz enche o rádio. Esse foi um elogio que eu não ouvi de Armindo Antônio Ranzolin, talvez o maior nome da história do Rádio Gaúcho, que a minha voz enchia o rádio, foi um elogio que eu jamais esqueci. Ele não falou que o conteúdo era uma merda, né, Benito? É isso que eu queria saber. Ele completou a frase ou ficou só nessa? Não. Fique só na voz, só a voz. Ei, Kleber? O Ranzolin só teve um erro na carreira dele, foi ter me contratado. O resto ele tá perdoado. Não, teve 2, então, porque depois te colocou como coordenador. Insistiu no erro, ele não quis admitir. Silvio, e outra coisa, a gente teve o Ranzolin na transmissão da Guaíba sábado e domingo, e o Galvão transmitindo o jogo da Globo. Eu não sei se a impressão que eu tive é a mesma de vocês, mas o Galvão estava numa angústia nessa narração, o calor devia ser insuportável, né? Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer... E aí, à medida... Desculpa, Kleber, desculpa. E aí, à medida que o jogo vai para aquele nervosismo da prorrogação e dos pênaltis, o Galvão, ele meio que murcha. E é um Galvão corneteiro, né, que Cafu não tá com cabeça, não tem cabeça para jogar a final. E aí o Tafarel tenta, nos pênaltis, acertar o canto. Fica parado, não sei o quê. Mais 2 reprises da Globo, e o pessoal vai se lembrar que o Galvão era uma puta de uma mala.
Mais mais 2 domingos, os caras vão lembrar que o Galvão era uma mala. Mas tem um lance muito legal que me chamou a atenção. Com 20 minutos, o Jorginho sai lesionado e entra o Cafu. Aí passa mais um tempo, o Pelé diz, olha lá o Romário. O Romário não tá legal. E aí fica um suspense na transmissão do primeiro tempo se o Romário vai continuar ou não. E aí o Pelé, não sei porquê, ele chega e diz assim, vamos fazer um exercício vamos prever o futuro. Imagina o Romário sai agora e entra esse garoto Ronaldo e liquida, né? E se transforma num fenômeno. Não sei se usou a palavra fenômeno, mas aproveita essa final e se transforma num novo ídolo mundial. O Pelé, ele é espetacular até no chutômetro. Eu não sabia disso aí, Kleber. Se vocês tiverem a oportunidade, dá uma olhadinha com 35 minutos o que o Pelé fala a respeito do Ronaldo no lugar do Romário. Que impressionante isso. E sabe que... Agora... Ô, Silvio... Oi, diga. Não, tu sabe que... porque o Galvão Bueno... Eu amo o Galvão, tá? O Galvão tá presente em todas as minhas memórias esportivas da minha vida, enfim. Só que o Galvão era um cara muito chato. Ele sempre foi um cara muito chato. Ele não gostava de brincadeira. O pessoal do Caceta lá do Pânico ia falar com ele não gostava. O Galvão era uma máscara do caramba. E o Galvão foi um cara que, à medida que foi envelhecendo, ele entendeu as redes sociais, ele entendeu a brincadeira. Porque vocês lembram na Copa de 2010 que tinha uma faixa lá, Cala a Boca Galvão, enfim. Sim. Aí depois, ok, isso foi rude também, não precisava tanto assim. Mas aí depois disso, com o movimento das redes sociais, o Galvão entende isso, né? E começa a brincar com esse folclore dele de haja coração. Olha ali, ó. O Kleber tá mostrando o livro ali. Pablo Peixoto, autor. Ele começa a brincar com essas coisas, né? O Galvão era muito corneteiro, ele corneteou o time inteiro. Qualquer coisa ele reclamava. Passou, demorou pra passar, demorou pra tocar. Quando toca errado. Matou o contra-ataque, pisou na bola. Ontem ele falou do Zinho. Ele falou do Zinho. Mas para aí. Ele falou do Zinho assim ontem. Ele falou assim: esse giro é o que mata o futebol do Zinho. Ele falou. Tá, mas para aí, Maiká. Mas para aí, ficamos com que Galvão? O Galvão que hoje em dia abraça todo mundo, elogia todo mundo, esse é meu amigo, ou ficamos com aquele Galvão aí de 94 que criticava? Com que Galvão não é a gente fica? A função dele criticar, né, Silvio? Ele é um relator, ele tem que contar o negócio, só que ele corneteou... Tá. Não. No jogo? Não, sim, senhor. Sim, senhor, ele é narrador, cara. Claro. Narrador. Estás enganado. Especialmente, talvez naquela época, porque o jornalismo hoje, para mim, ele se faz com informação e opinião de todos aqueles que ocupam... Não esses que entram hoje e já começam a falar amanhã. Concordo. Não são esses aí que até estão fazendo isso. Mas uma pessoa já com um lastro tem também o direito de dar opinião. Eu concordo, Silvio, só que não em toda jogada. Se puder assistir hoje, tem no YouTube o jogo completo, o Galvão tava... Não, eu assisti... O Galvão tava muito chato. Ele reclamou de todo mundo. Absolutamente. Não, isso, ontem nós podemos... Na disputa por pênaltis, o Evani, aquele, deu uma paulada no meio, mas um foguete, estilo pênalti argentino, sabe? E o Galvão ficou reclamando do Tafarel, dizendo, porra, por que tu te jogou ficar parado? Eu falei... Cara, é uma final de Copa do Mundo. O Galvão se passou. Ele exagerou. Nós podemos, Maiká, combinar uma coisa. Eu concordo contigo. Não pode passar o jogo todo dando paulada. Eu acho até que isso fez parte digamos, do grau de tensão nele, porque ele estava vendo ali a chance de transmitir um título mundial do Brasil. Verdade. Isso eu posso concordar contigo. O tempo todo, não. Mas esse negócio que o narrador só tem que narrar a bola, bom, isso já passou. Isso não. Eu também acho. Só que o Galvão, ele não parou de falar, né? E até porque só tinha um comentarista, era só o Pelé. O Pelé não falava muito na transmissão. Mas eu acho também que o nível de tensão faz com que o nervosismo do Galvão tenha causado esse descontrole. Tanto que ontem, no final da transmissão da Globo, que aquela choradeira do Bebeto, do Romário e do Galvão também foi um ponto alto, né? O Galvão pediu desculpas, né? Por ter sido muito torcedor durante a transmissão. E talvez aí... eu não vi, essa parte eu não vi. O nervosismo, a tensão, né? Tenha tirado um pouquinho do controle do Galvão. Uma outra coisa que o Silvio citou por en passant aí, sobre o Dunga. Essa final da Copa de 94, pro Dunga, primeiro pela atuação dele. O Dunga é o seguinte, cara, o Dunga teve uma atuação impecável, ele foi disparado o melhor jogador em campo da partida final, ele não errou um passe, e quem lembra
da execução pública que foi feita ao Dunga entre as Copas de 90 e 94, tem uma imagem completamente diferente do que era o Dunga como jogador de futebol. O Dunga não era um cabeça de bagre, truculento. O Dunga era um jogador tecnicamente exuberante, não em drible, mas em passe ele era vertical. Os passes do Dunga são sempre para frente, eles são sempre produtivos. O Dunga chutava de fora da área, o Dunga cobrando pênalti foi uma perfeição. Então, assim, aquela imagem do Dunga levantando a taça e xingando um repórter que estava na frente, eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Dunga, depois daquilo, ele exagerou em alguns momentos, ele generalizou em outros, mas eu não condeno o Dunga por ter criado um ódio eterno pela imprensa brasileira, porque eu acho que no lugar dele eu teria feito a mesma coisa. Bairrista Futebol Clube, Grupo Bairrista e RDC TV. O Fabiano e o Dunga têm uma coisa em comum, eles odeiam a imprensa. Isso aí, isso aí. Principalmente depois que o Fabiano fez esse curso do Senai aí de... Isso! Torneiro mecânico. Gurizada, uma provocação, já que a gente falou para os três, já que a gente falou em live há pouco tempo, que os grandes artistas brasileiros estão fazendo. E é direto esse tema de casa. Vou começar contigo, Baldasso, já que tu está sorrindo aí. Ivete Sangalo ou Marília Mendonça? Cara, Ivete Sangalo de pijama é melhor que a Marília Mendonça com a sua melhor vestimenta na melhor qualidade técnica. A Ivete Sangalo de pijama foi um tapa na cara da sociedade. Um tapa na cara. A mãe delas todas, Ivete Sangalo. Esse eu respeito. Júnior Maicá. Olha, Silvio, eu vou te dizer eu larguei um pouco as lives, já me encheu o saco um pouco, assim, e não tá tendo, não é meu gosto musical. Eu acho muito legal tudo que rolou, só acho que inflacionou o lance das lives. O bom é que quanto mais lives, mais arrecadação... E o chato é o Galvão Bueno depois. Eu não falo nada, eu não assisto, não falo nada, não fico enchendo o saco também em rede social, falando de live, enfim... Mas pra mim já, olha, tanto faz, Marília Mendonça, Ivete Sangalo, pra mim, não... Isso é só sacanagem, é provocação, evidentemente, né? Apesar do marido da Ivete Sangalo não largar o paninho, né? O que pegou aquele paninho... Mas o da Ivete, eu dei uma... Ele acabou a noite quebrando a vassoura ainda. Eu dei uma espiada, da Ivete tava muito legal, na sala, com o filho, com o marido... de pijama, foi muito legal mesmo. A Ivete é uma figuraça, né? Gente, a Ivete Sangalo fez uma live de pijama na quarentena, porque vamos combinar, todos nós, a gente só se veste para fazer as lives aqui, a gente passa o dia inteiro jogado. Tem gente que faz de cueca aqui. Isso. Tem gente que aprende de cueca. Ela de pijama, o filho enchendo o saco do lado. O guri encheu o saco a live inteira. Que mala, hein? Eu achei que ele queria cortar o dedo a qualquer momento com aquela faca que ele estava usando, né? E o marido tentando fazer alguma coisa útil que nunca fez na vida, mas na quarentena está tentando fazer. Então, assim, ó... Pelo amor de Deus! A live da Ivete Sangalo foi o retrato do que é a quarentena de cada um de nós. Mas vem cá, cara, como é que fica o Galvão Bueno depois dessa tua manifestação e do Júnior Maicá? O Galvão Bueno é um santo perto de vocês dois. Não, o Galvão ontem se puxou. O Galvão ontem era assim, matou o contra-ataque, fica parado. Aí teve um lance que foi um cruzamento do Cafu, que o Bebeto tenta concluir, né? E pega errado de esquerda. Era só dar um toquinho de direita. Veio um cruzamento forte numa final de Copa do Mundo, 40 graus, meio-dia lá em São Francisco. E o Galvão era só dar um toquinho. Para, Galvão, dá um tempo também, né? O mineiro da Ivete Sangalo, que aliás é baita músico, hein? Que em determinado momento ele foi tocar ali o bongô aquele, ô Kleber. Nossa, ele é muito bom nisso aí. Mas ele encheu o saco o tempo todo, como um garoto, como uma criança de 9, 10 anos de idade, sei normal, eu. Né? E houve um momento em que o pai dele fez o sinal, sai daqui. Ele estava enchendo tanto o saco, sai daqui. Como é que o Maicá perde isso? Fez só o sinal, sai. O guri desapareceu. O guri desapareceu, foi para uma sala e alguns minutos depois ele voltou com uma vassoura e começou a varrer confetes para cima da mãe, da Ivete Sangalo. Ele voltou pior. Teve uma hora que ele...
Teve um momento da live que o guri, que eles estavam tentando mexer num controle e tal, e pediram ajuda pro guri. Isso eu não vi, isso me contaram. E o guri disse o seguinte: olha, quem tem cérebro sabe que é só fazer Exatamente. isso aqui. Ele falou Exatamente. assim, ele disse, vocês são burros, é só clicar no search aqui, ó. Pô, cara, xingando os pais ao vivo. Mas tu quer coisa mais caseira do que isso? Isso é bom. Mas isso natural. É claro, cara. Isso Cara, é a realidade. Mas o negócio que o negócio que o Baldasso falou no começo... Galo mijar com a porta do banheiro aberta. Né? E ela saiu uma hora, foi fazer xixi, que ela disse, eu tô louco pra fazer xixi. Faz o intervalo agora que eu tenho que fazer xixi. Agora, uma coisa que o Baldasso falou no começo sobre as lives, sobre como está mudando e como realmente mudou, né, o panorama, a dinâmica. Agora as pessoas vão ter que investir em qualidade, assim, né? É claro, facilita muita coisa. Ninguém está falando que tem que gastar rios de dinheiro, mas uma live bem produzida é uma live bem produzida, né? Com tá, uma mas mesinha de som. Tem uma coisa que a live bem produzida não resolve. Live de Instagram, por exemplo, tem gente fazendo músicos, tocando no Instagram. Cara, o telefone ele é feito para captar a voz, né? O som da voz. Então, quando entra um instrumento junto ou outra voz, ele se mistura ali, fica tudo uma coisa só. Mas Maiká, ainda tem uma coisa paralela ao que o profissional pode fazer para ter uma live qualificada que não tem como resolver, que aí nós vamos ter que esperar um tempo. Que é o Brasil ter uma internet ruim e uma internet cara. A gente aqui, graças a Deus, eu consigo ter uma internet ilimitada, mas a grande realidade da grande parte da população brasileira é pacote de dados. É o cara que vai escolher o que vê para não gastar o seu pacote de dados. E daqui a pouco, se está acabando o pacote de dados, já fica pior ainda a internet. Então, a internet no Brasil ela ainda é cara e ruim. Isso também influencia. Eu consegui comprar um pacote bem legal com a CRT, a minha internet é legal. De ficha. Sabe, o guri da Ivete Sangalo, xingando a Ivete e o pai, me lembrou da nossa famosa frase, uma das maiores, a gente até já falou aqui no programa, das maiores da história do jornalismo do Rio Grande do Sul, Regis Oyer. Sabendo ler é uma barbada. Isso aí. Não foi? Sabendo ler é uma barbada. Qual é a melhor frase do Regis? Do me empurra que eu tô sem óculos, sabendo ler é uma barbada, organizar fecha... Não me empurra que eu tô de óculos, é muito bom. O Regis era um gênio, é um gênio o Regis, cara. É que a gente convivia com ele, a gente convivia com ele, a coisa passava, mas era um gênio. Não me empurra que é pior e não me lembro que eu tô sem óculos. Exatamente. Lembraram do Regis? Eu lembrei de Vianney Carlet, rapaz. Que tal, Baldasso? Vianney Carlet. Dia a gente... fala. Não, pode dizer. O que tu ia dizer aí? Não, essa é a figura mais folclórica da história da comunicação do Rio Grande do Sul. Quem conviveu com o Vianney Carlet vai ter histórias para contar sobre ele para o resto da eternidade. Um dia, Maiká, a gente foi fazer um jogo do Campeonato Gaúcho, eu acho que era em Pelotas, no interior. O João Carlos Cruz era o nosso motora, o narrador era o Marco Antônio, comentarista o Vianney, repórter eu estava lá e acho que o Sérgio Boas estava também. E o operador técnico era João Carlos Sosnovski. Tá? Então, daqui a Pelotas, 3 horas mais ou menos, a gente na caminhonete, tentamos... Como é que a gente vai viajar com os cornos virados para a lua, como se dizia antigamente, de mau humor? Tentou brincar, especialmente o Marco Antônio, que é um brincalhão o tempo todo, né? Então a gente foi assim, daqui até lá, contando histórias da nossa juventude, digamos. Eu, o Marco, acho que o Sérgio também, enfim, todo mundo. O João Sosnovski, contando a história da juventude dele. E o Vianney quieto. Mas mais do que quieto, o Vianney estava de mau humor. Eu não entendi aquilo. E aí eu falei, pô, Vianney, e aí, não vai falar nada? Não, eu não tenho passado, eu não tenho história. Ele só me disse isso é uma grande frase também, né, do Vianney. Não tenho passado e não tenho história. Digo, bom, fomos até lá. Fizemos o jogo, quando a gente saiu, nós fomos jantar. E aí o João Sosnovski pediu um aperitivozinho antes de começar a comer. Mas daqueles brabo, aquele forte. E o Vianney virou um todo daquele. E ali o Vianney já começou a se soltar. Depois a gente jantou com cerveja, mudou, se transformou, era outro Vianney. Quando a gente veio de volta na estrada, só quem tinha passado e história era o Vianney.
A começar pelo incêndio no Brega, na zona do Meretrício, em Livramento. Sim. Quando ele estava servindo o exército, uma coisa assim. Começou por aí, mas só quem tinha passado a história era o Vianney. Em determinado, naquele modo que ele chamava todo mundo, ele chamou o João Carlos Cruz, o motor, e disse, dá uma parada aí que eu quero fazer xixi, preciso mijar. E aí o Cruz encostou encostou bem encostadinho, era uma grama, sabe, era um negócio assim, mas o barranco a gente viu que era depois. Para mim só tinha grama naquilo ali e tudo bem, tudo no mesmo nível. Ele encostou o carro, o Marco Antônio abriu a porta da caminhonete, a van, e o Vianney foi. Quando o Vianney foi, ele descobriu que era um barranco. E nós também. O Marco Antônio espichou o braço para fora da caminhonete, mas não teve mais como pegar o Vianney. Resultado, o Vianney rolou uns 15 metros, mais ou menos, barranco abaixo. Cara, um negócio muito louco, mas fez o xixi dele. Quando voltou, eu estou imaginando o Vianney subindo o barranco. Tenta imaginar o Vianney baixinho subindo aquele barranco para entrar na caminhonete. Quando entrou, mas Vianney, o Marco, eu te espichei a mão, mas não deu sabe que ele dizia isso aí? Não deu. E entrou de volta na caminhonete. Eu não sei, aquilo acho que até fez bem para ele, que ele teve mais passado ainda e mais história para contar até Porto Alegre. Vianney Carlet. O Vianney, a gente eu até vou contar aqui, depois que terminamos lá o projeto do Sala, que aliás a gente passou ontem o filme, né, no Facebook, a gente começou a gravar lá o Vianney contando a vida dele. Todo dia ele chegava meio-dia, 1 hora mais cedo pro Sala de redação, e sentava conosco ali na salinha que a gente tinha, e gravou uma série de depoimentos. Eu não sei ao certo quanto, até que ponto ele foi, porque depois teve o lance da demissão dele, enfim, não sei se ele chegou a finalizar o projeto, mas a gente tem muita coisa em vídeo do Vianney, contando as histórias dele, o início dele, enfim. O Vianney sempre foi um cara muito generoso conosco, assim, desde o início, assim, sabe? Quando a gente entrou lá na Gaúcha, gaiato, né? A gente estava sempre de gaiatice, e ele mais gaiato do que nunca, estava sempre na volta. O Vianney era um cara incrível, era muito, muito... Os guris aqui, eu tive uma relação próxima com ele, mas os guris aqui, o Edu e o Júnior, enfim, frequentava a casa dele, iam lá jantar com ele, era um cara generosíssimo. Vianney era muito generoso, né? E ultimamente ele contava umas histórias que ninguém acreditava. Ele disse que foi baterista de heavy metal antes de existir o heavy metal, de tão avançado que o Vianney é. A banda do Vianney era Os Selvagens, acho que era o nome. Aí ele disse que foi goleiro de futebol de salão. Eu lembro. Que foi surfista, né? Foi surfista. Aí ele disse que surfava, ele disse que eu acho que é Garopaba, ele disse que ele surfava numa praia onde não tem onda, mas ele conseguia, né? Ele não sabia nada, mas seguia convicto nessas histórias que ele inventava. Era uma figura quando ele contou para a equipe que ele surfava, e que ele já era um senhor, tinha os seus 50 anos, gordinho, baixinho. 50 mais? E aí ele contou para a equipe que ele estava surfando. E aí ele, mas e equipamento, Vianney? Tu tem a prancha? Tem a prancha, e eu tenho aquelas roupas também que deu prêmio e tal. E aí alguém da equipe falou, Vianney com uma roupa de neoprêmio deve parecer um Chester. Cara, o Vianney enlouqueceu, cara. O Vianney ficou xingando o dia inteiro, cara. Tem muita história. Ainda tem muita história para contar do Vianney aqui, especialmente de viagens. Muito bem. Do Vianney, né? Qual é? Aquela história que o Hofmeister ele queria que a Rádio Farroupilha fosse a única emissora a transmitir os jogos do Campeonato Gaúcho, né? Que fazem parte do 78. Alô, Colorado. Não, 80. Alô, Colorado. Eu trabalhei na Farroupilha naquele campeonato. E aí a Guaíba e a Gaúcha, que faziam as transmissões habituais, não podiam entrar em campo, né? Então os repórteres faziam os depoimentos da arquibancada. Até que teve um jogo no Santa Rosa entre Novo Hamburgo, acho que em Novo Hamburgo e Inter, né? E aí o Vianney se fez de salame. Terminou o primeiro tempo, né? Ele foi entrar em campo, aí o segurança da federação tinha que impedir, segurou o cabo, o Vianney simulou que tinha desmaiado, só se fazendo, né? Todo mundo em volta, aí o Vianney desmaiou, o Vianney foi agredido, não sei o quê.
Eu sei que a cena do Vianney acabou com a história do Hofmeister, na rodada seguinte já estava tudo liberado. Sim. E acabou a história da exclusividade. Foi um dos poucos momentos em que Guaíba e Gaúcha se uniram e foram até a justiça para reivindicar o direito de transmitir aquele Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho de 1980. Bom, nós estamos com o Bairrista Futebol Clube RDC TV, canais 24 e 524 da NET. E no Grupo Bairrista e em todas as plataformas digitais do Bairrista e da RDC. Agora, Júnior Maicá, algum indicativo para hoje, não? Olha, Silvio, para quem gosta de basquete, tenho falado bastante dessa série. Ontem... nessa madrugada, todo domingo passa na ESPN lá nos Estados Unidos, não sei como é que está a programação aqui do Brasil, mas aí na madrugada entra na Netflix os episódios de The Last Dance, entraram mais 2 nessa madrugada, né? Que é uma série que retrata parte do último ano daquele Chicago Bulls, que foi o Santos do Pelé, o Barcelona do Guardiola, enfim, como a gente puder denominar os grandes times da história. Aquele último ano, né, antes do desmanche do time, antes da saída do Phil Jackson, o técnico, que acabou chamando de o projeto daquele último ano, né, de The Last Dance. Então ficou o nome do documentário, A Última Dança deles. E aí, a partir desse ano, eles contam em retrospecto a carreira do Michael Jordan e de todos aqueles jogadores que participaram daquele super time, né, enfim, é um vai e volta tremendo. Para quem gosta da NBA, para quem gosta de basquete, para quem gosta de esporte, porque é uma parceria da ESPN Filmes, que é uma super produtora, né, de muita qualidade, com a Netflix, com uma série de empresas legais. Então, para quem gosta de esporte, tá aí, tem mais 2 episódios de The Last Dance, que entraram nessa madrugada para a galera na Netflix. Eu já vi metade do primeiro hoje de manhã, estava ansioso para ver, não consegui terminar, mas, para variar, muito bom, né? Para quem é fã de basquete, enfim... Quem gosta de esporte, né, vai apreciar a magia do Michael Jordan, que foi o maior de todos. E tu, Kleber? Eu encerrei ontem uma série do Amazon, que Isso é Futebol, né? E o último capítulo é dedicado ao Messi, né? Como chave de ouro. O penúltimo capítulo é sobre futebol de cego, e o terceiro capítulo, para mim, é o mais legal de todos, que conta a grandeza do Bayern de Munique, né, e a força que o futebol alemão tem, né? Pega o Eintracht Frankfurt, que é um time grande, mas que não ganha título há muito tempo, e compara o Bayern de Munique sempre chegando e o Eintracht Frankfurt sempre tentando e não conseguindo. Aí passa por seleção alemã na Copa do Mundo, tem um depoimento muito legal do Oliver Kahn a respeito da participação dele naquela Copa, onde ele foi responsável direto pela derrota da Alemanha. É o documentário que eu recomendo. São só 6 episódios, mas são muito legais. O que tu recomenda, Baldasso? Vocês já viram um documentário, eu não lembro o nome, sobre o Maradona treinando na 2ª divisão do futebol mexicano? Ah, sim. Um negócio assim, ó. Maradona no México. Qual o nome, Maicon? Maradona no México. É da Netflix. É um documentário fantástico. O Maradona chega e revoluciona um time da 2ª divisão do futebol mexicano que está para cair para a 3ª, e o Maradona faz brigar pelo acesso. Um negócio absurdamente fantástico que mostra um pouco mais do tamanho do Maradona e o que significa quando ele entra no vestiário. Vejam esse documentário. Neste Bairrista Futebol Clube, faltam 3 minutos para terminar o programa, e o programa hoje, Kleber, ele se superou num detalhe. Júnior Maicá e Fabiano Baldasso estavam mais chatos do que Galvão Bueno na narração do jogo do Brasil, a decisão contra o Brasil contra a Itália. Ninguém é mais chato que o filho da Ivete Sangalo. Reconheço que... Eu discordo. O Fabiano Baldasso não é chato. O Júnior Maicá está muito chato, tá para baixo, cara. Tá verdade. Reconheço que falei do Galvão e... esse corpo aí, cara. Reconheço que falei do Galvão e tava meio Galvão hoje. Peço perdão aos amigos. Tava muito corneteiro. Não sei, talvez tenha que tomar uma cervejinha. Cara, eu me lembrei, tu falou do Galvão, eu vi o Galvão discutindo em francês com um segurança francês na Copa de 98. Eu acho que o cara não queria deixar o Galvão subir para as cabines. Olha só, a Globo quase não transmitia um jogo do Brasil, o cara não queria deixar. Daqui a pouco tava o Galvão discutindo em francês com o cara lá, Kleber. Eu me lembro de Jorge Macedo na Copa dos Estados Unidos, né? Também reclamando com o segurança, ele não tinha credencial para entrar em alguns lugares e usava uns artifícios no inglês muito arcaico, muito ruim para constranger as pessoas, e conseguia.
Foi em Stanford, no jogo, acho que no primeiro jogo da seleção brasileira. Mas ele conseguiu, em determinado momento, sem ter o Baldasso credenciamento suficiente para aquilo, ele conseguiu levar a direção da RBS. Eu lembro do Nelson, ele subindo com o Nelson até a cabine da Gaúcha. Eu não sei como é que ele conseguiu isso, mas ele conseguia. Esse era o monstro. Esse aí, na argumentação, ele abria qualquer porta que tu precisasse. Ô, Silvio, lembra do livro Preto Poeta? Eu não lembro. Não lembra, Maicá? Não. O Eldio escreveu um livro Preto Poeta. E ele, como ele viajava muito, ele levava esse livro. Uhum. E num dos jogos da seleção brasileira, se não me engano, contra a Alemanha, não sei como ele conseguiu, o Eldio, mas ele atravessou o campo para entregar para o Beckenbauer o livro dele. É pouca cara dura, hein? Em português ainda, como é que o Beckenbauer ia ler esse troço? Espetacular. Não interessa que ele entregou, né? Ô, Silvio, mas ele entregou, que nem... Não tenham dúvida que ele não só entregou, como no outro dia de manhã tocou o telefone na casa do Beckenbauer e ele perguntou: gostou, meu bruxo? Para encerrar, o Eldio Macedo entregou o CD do Pedro Ernesto para uma rádio australiana tocar. Contra quem? Eles estavam na Austrália, ele foi lá e entregou, e o disco e o CD do Pedro Ernesto rodou nessa rádio da Austrália. Não. Rodou. Pergunta para o nosso amigo Zé Alberto que ele vai te contar tudo. Bom, aliás, falando em Eldio Macedo, Silvio, a gente tem que fazer um programa especial sobre o Ring 12. O Ring 12, onde o Eldio Macedo era o apresentador. Exatamente, nas noites de domingo. Vamos falar sobre isso. Muito bem, o Bairrista Futebol Clube com o Maicá, com o Kleber e com o Baldasso fica por aqui. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.